Vamos aprender então a construir uma paisagem utilizando o nosso material como recurso de trabalho. Como assim? Nós vamos utilizar o próprio papel como instrumento de trabalho. Então eu quero mudar esta vertical para cá. O que eu faço? Coloco a folha com a base na horizontal ou em cima e vou arrastando sem entortar a folha, sem colocar ângulo. Mesma coisa aqui, coloco lá retinha, não assim, mas paralela, e afasto para cá, ó. Calculo mais ou menos a mesma distância do outro lado, sem me preocupar com medidas. Aqui é a mesma coisa, só que na horizontal. Eu não posso fazer este movimento, eu tenho que sempre subir proporcionalmente. Ó, existe aqui uma equivalência. Não precisa ficar perfeito. Não deve ficar perfeito. Porque nós não estamos fazendo desenho geométrico técnico. Eu vou achar aqui bem fraquinho o centro do meu papel, utilizando um X, usando uma folha velha como régua. Depois que a gente entender o princípio, nós não precisamos mais dessa régua. Vou colocar aqui a linha do horizonte, vou colocar no centro. Aqui seria a estrada. Eu já visualizo essa estrada em perspectiva. Eu vou quebrar agora. Tudo que está longe é mais claro, tudo que está em primeiro plano é mais escuro. Só para a gente entender a formação do desenho. Chega lá no fim da perspectiva, a linha vai se dissolvendo. Aqui eu tenho uma cadeia de montanhas. Depois eu tenho uma cadeia mais ao fundo. Procure não inventar, fazer as mesmas curvas. Imagine a luz aqui agora. Vamos colocar a sombra nessa região. Conforme eu vou chegando próximo da fonte de luz, que aqui é simbolizada pelo sol, mas não tem que pôr sol na paisagem, ela vai clareando. Não tem jeito certo de pintar, é só manchas, aqui é um rascunho a lápis. A cadeia atrás é a mesma coisa, o lado da luz. Então, se eu for desenhar, imagine uma montanha como uma pirâmide. Se a luz está aqui, ela não vai fazer curva e vai iluminar esse lado de trás da montanha. Então, aqui vai ser escuro, nessa pirâmide. Aqui vai ser um pouco meio tom e aqui vai receber luz. Essa linha de contorno não pode existir. Como que a gente faz no caso de um desenho? A gente pinta por fora, que seria no caso o céu, e esta imagem passa a ser integrada. Como que eu transformo isso numa pedra? Coloco isso de forma irregular. Na hora de pintar, eu vou dar pinceladas irregulares, vou deformando, e isso vai formando uma pedra. Muito simples. Quanto mais solto o traço, maior a modelagem. Como que eu vou tirar essa linha dessa montanha? Pintando o lado de fora. Mas eu não posso escurecer tanto, porque aqui é uma região de luz. Então, para dar maior destaque ali, eu escureço um pouquinho mais aqui. Além da luz e sombra, nós temos depois o recurso das cores. As cores têm tonalidades. A gente não pode pensar na cor apenas como cor, mas ela produz efeitos de profundidade através da cor e da tonalidade. Agora eu vou colocar árvores aqui, muito simples. Qual é o erro mais frequente de quem está aprendendo? Na hora de construir linhas para fazer a árvore, que é só repetir esta linha, a pessoa faz a árvore caída, ela faz inclinada. Aí quando a gente levanta o quadro, dá aspecto é que a árvore está realmente caída. Vai chegando ao centro, vai diminuindo.
Como a luz está aqui, a luz ela emite raios em linha reta. Então, se ela ilumina uma árvore, uma linha nessa posição, a sombra é contrária, sempre vindo ao contrário, sempre no mesmo sentido. A sombra é mais escura perto do objeto e vai se afastando, vai clareando. Ela vai mudar conforme muda a posição do sol depois. Como que eu transformo isso depois numa pintura? Para eu construir uma árvore, é muito simples. O que que eu preciso? Primeiramente, de uma linha vertical, que a árvore fica em pé. Agora, o que que eu faço? Eu construo aquilo que vocês já aprenderam. Vou construir a modelagem da árvore seguindo esta linha vertical. Muito simples. Eu já estaria lá com o fundo pronto. Aí eu vou modelando essa árvore. Depois eu coloco a luz e sombra na hora de pintar. Vou respeitar a técnica de luz e sombra para a figuração. E vou repetindo o mesmo processo. Só que quando a árvore vai chegando mais próximo do horizonte, ela não pode ser feita escura. Ela vai ter que ser clareada. E ela não vai poder encostar aqui em cima também, porque ela está à distância, mas ela não é maior do que uma montanha. Então, a primeira pode ser uma cor bem escura, não necessariamente o preto, qualquer cor, ou mais viva, depois ela vai clareando. E lá perto da montanha, um cinza bem claro e algumas até inclusive branca. A luz está vindo daqui, então vai iluminar qual lado dessa árvore? Aqui, depois eu vou passar cor aqui. Todas as luzes são do mesmo lado? Sim, o sol ele não vai fazer a curva iluminar o outro lado dessa árvore. Eu não vou nem colocar galhos aqui para não demorar muito o vídeo. Ser mais prático para entender só o princípio. Aqui perto das montanhas, às vezes são uns pauzinhos praticamente, ele vai afastando e vai aumentando. Eu vou colocar aqui uma árvore errada, para vocês perceberem o que que acontece quando eu não uso a linha na vertical, quando eu dou uma inclinada na mão. Qual aspecto que eu vou ter? Uma árvore está totalmente boiando no trabalho, porque ela teria que ter a linha vertical. Se eu inclinar diagonal para a direita ou para a esquerda, o elemento passa a voar. Ele não tem uma sequência visual. A luz, ela continua a mesma coisa. Então, esse lado é mais escuro, porque a referência de luz é sempre a mesma. Então, esse é o segredo da paisagem. Se você inclinar qualquer árvore... Ah, mas na natureza tem uma árvore torta? Tem, mas tem uma coisa chamada compensação visual. Se a árvore está tombando para um lado, automaticamente ela tem um galho que brota do outro lado, consertando, dando um equilíbrio visual. A própria natureza faz esse tipo de coisa. Ela constrói um peso visual. Por mais que a árvore esteja caída, ela vai ter algumas brotas que procuram colocar ela num certo equilíbrio. Muitas vezes isso não acontece, mas existe essa compensação. Então, aqui em primeiro plano, a figura ela é muito pincelada, qualquer tipo de quadro é muito irregular, e conforme vai chegando lá no fundo, vai mudando a tonalidade, independente da cor, esqueça agora de cor, até ficar praticamente branco.
sempre a pincelada na horizontal, porque eu não estou fazendo um rio, uma água, porque a água é na vertical. Como a tinta guache ela é um tanto quanto transparente, ela é opaca, mas ao mesmo tempo ela é um pouco transparente, eu posso dar uma pintada que eu não vou perder o meu desenho, que estava embaixo, depois eu vou saber exatamente onde colocar a próxima árvore. E a montanha também, eu vou refazer depois a árvore, aqui é só um estudo, para a gente ver que isso vai se integrar completamente. Embaixo das montanhas aqui é claro. E conforme vai chegando no primeiro plano, parece que é uma coisa doida que tá sumindo, né? Mas já já vai voltar. Lembrando, perto das montanhas é claro, e a região da montanha é aqui, ó. Não posso ter pincelada muito marcada, eu tenho que ter ali uma névoa. Com a tinta guache é um pouquinho complicado fazer isso, mas não é impossível. Não posso deixar esse sinal de pincel. Agora eu tenho a referência do meu desenho, eu vou seguir a mesma coisa. E legal é não tampar aquela sombra totalmente do desenho que está embaixo, porque isso deixa o desenho bem natural, bem com cara de pintura. Senão vai dar a impressão que eu colei alguma imagem por cima aqui. Diminuindo. Aqui, aumentando. Sempre respeitando o tamanho do X, porque senão as árvores vão chegar no céu. E uma árvore não tem como ela ser maior, mais alta que uma montanha. Aqui só pra gente entender o básico da construção de uma paisagem. Não tem cor, nada disso. É só para entender a questão de profundidade e a utilização dos tons numa paisagem.